Hallo, guten Tag, bem-vindos ao meu canal. Agora quero assistir com vocês esse trecho aqui do Congresso Nacional do MBL, do vídeo do Kim Kataguiri. Mas antes de começar, se inscreva no meu canal e deixe um like. Boa tarde, uma grande honra estar aqui de novo, com a camiseta do MBL Paraná, que eu ganhei há muitos anos. Estou vereadora no primeiro mandato, entrei junto com o picareta do Bétega aqui, né? E aí, desde o começo, a gente estava pensando, nossa, vamos ver o que ele fez, o que a gente faz, mas será que ele não está errado, né? O meu chefe de gabinete é o Oliver. E a gente, desde o dia 1, viu que ele estava no caminho errado. E viu que ele estava no caminho errado, e a gente falou e falou e falou. Mas como assim? O caminho errado não é unir a direita? E deu no que deu, vocês sabem. Então, eu acho que eu quase nem preparei discurso, porque o discurso não é nosso. O discurso são dos 9 guerreiros que eu jamais vi isso na política, que são os 9 que pediram demissão do cargo deles por um ideal. Cara, eu achei isso muito foda, né? Porque eu fiquei sabendo que num gabinete de um vereador pode ter até um salário com um assessor de 10 mil, 12 mil. Isso no Brasil é um salário muito alto, cara. E abrir mão disso tudo por convicção é muito foda. E só para comparar, aqui na Alemanha, um vereador não tem nem gabinete e ganha tipo 100 euros por mês, que não é um salário, é só uma recompensa. Todo vereador ainda tem que trabalhar de forma formal. Isso é uma diferença. Uma honra. Mas por que eles pediram? Porque ele é picareta, porque ele não presta e porque ele não tá fazendo o devido valor dele. Então, assim, isso a gente até, óbvio, E ainda assiste metaleiros que falam que só querem mamar lá no MBL, né? é o que a gente espera, mas dentro do meio político é algo inimaginável. É inimaginável as pessoas pedirem demissão do conforto do cargo por uma luta, por um ideal e por algo que eles não concordam. Então, isso de verdade, assim, eu fiz questão, eu falei, nossa, esse congresso eu vou, porque às vezes não dá para ir em todos, eu falei, isso eu faço questão de ir, que exatamente a gente entrou junto, né, no mandato. E é algo que é extremamente impressionante. Pessoal, boa tarde, obrigado por vocês terem vindo aqui. Boa tarde a tua. Curitiba, depois do que aconteceu, né, eu não tenho como não citar esse que talvez seja, talvez não, eu acho que é o maior exemplo para a história do MBL, do porquê que a gente está aqui, entendeu? Assim, ver o que esses caras fizeram, eu não quero soar repetitivo, eu não quero ficar aqui, né, falando de novo todas as coisas que vocês já ouviram, mas assim, os caras chegarem a um ponto de fazer literalmente o contrário do que as pessoas fazem, que é abrir mão de um cargo para continuar fiel ao que acredita. Cara, isso é exemplo. Isso é foda. Isso é demais, cara. Posso falar assim, sem sombra de dúvidas, o João Bétega é um dos políticos mais burros que eu já vi na minha vida. Sem sacanagem. Com certeza um dos mais burros que já passaram pelo movimento brasileiro. Boa tarde a todos, um prazer estar aqui em Curitiba. Aliás, eu acho que eu sou o integrante do MBL que mais faltou a Curitiba, então... Teve o Bétega também? Ah, então eu sou o segundo que mais faltou, então quero aqui pedir desculpas, dizer que é um prazer estar aqui hoje e aproveitando que a gente está falando de Bétega, né, colocar um pouquinho da diferença fundamental do que é um trabalho sério, decente e o que é um trabalho de Bétega, né, que nós podemos colocar ali como um antônimo, né, o extremo oposto de um trabalho decente. Eu acho que o primeiro ponto que o Bétega, por digamos assim, ter um déficit... Eu sempre pensei que ser um vereador no Brasil você tinha que só sair na rua para fazer vídeo. Cognitivo não conseguiu captar em relação ao nosso trabalho é de que o show, o espetáculo, o vídeo, a viralização, a palhaçada, ela tá a serviço do mandato do trabalho sério e do resultado que você quer deixar e do legado que você quer deixar para depois que você morreu e como que as pessoas vão se lembrar. Cara, e para falar a verdade, né, quando começou o mandato do Faustino, eu não tinha acompanhado por perto, né, o que saiu lá. Aí ele fez muito vídeo também. Aí pensei, ué, isso é tipo um Gabriel Monteiro da vida? Mas só depois eu percebi realmente que esses vídeos serviram o mandato dele e não foram tipo um fim lucrativo, né? Que ele realmente está fazendo um baita trabalho lá, que o vídeo só chama a atenção e acrescenta alguma coisa ao trabalho e não é o trabalho principal dele.
de você. E não o contrário. Seu mandato não é para ser uma máquina de aspone que tá lá para fazer você viralizar, enquanto, sei lá, tem gente te pedindo e reclamando que tem uma fila numa unidade básica de saúde e enquanto isso você se nega a atender essa pessoa porque você tem um vídeo muito importante para gravar nesse momento, que são as pessoas que se identificam como cachorros. Cachorro quê? Não sou cachorro, não. Então a diferença fundamental é essa. Bom, vocês sabem disso, né? Eu sou um adepto de palhaçadas em campanha, né? Eu faço danças ridículas em clipes do Guto, da Amanda, principalmente, né? Que tem um vídeo de eu rebolando, segurando um espetinho. Pô, editor, coloca aí. A abertura de anime também, que eu tenho muito orgulho de eu mesmo escrever essas paródias, né? E eu já até vi alguns comentários de esquerdistas falando: mas você tenta manipular, né, o gosto desses jovens que gostam de anime. Eu falei: não tento manipular. Que isso, cara? Nada, eu votaria num cara que fizesse isso se não fosse eu fazendo. Isso aí é uma representação mesmo do que eu gosto. Mas a diferença fundamental é que tudo isso está a serviço de conseguir o mandato, de chegar ao poder para implementar as minhas ideias, os meus ideais, aquilo que eu acredito, os meus princípios, os meus valores. Porque eu sei que se eu trabalhar minha vida inteira para ter uma rede social grande e viralizar, vamos supor que eu morra com 50 milhões de seguidores. Em uma semana todo mundo já vai ter esquecido de mim porque vai ser só mais um influenciador que passou e não deixou nenhuma marca para a posteridade. E a minha vaidade pessoal, a minha mescla de motivação política, de altruísmo com vaidade, é deixar um legado positivo para as futuras gerações e de ser lembrado, de ser reconhecido por isso. E é por isso que eu trabalho. E é por isso que, vencidas as eleições, apesar de manter os vídeos, as redes sociais como plataforma de comunicação e de aumento de alcance e de ferramenta de luta política, eu também, né, e quem acompanha bem o meu trabalho sabe, faço trabalho técnico e chato que não viralizem absolutamente nada, mesmo porque ou as pessoas não estão interessadas ou porque é técnico demais para as pessoas sequer dedicarem um tempo maior das suas vidas para entenderem aquele assunto que, na prática, se ela entender aquele assunto, também não vai mudar grandes coisas na vida dela. Dado o meu esforço hercúleo aí de 2 anos em ficar fazendo vídeos sobre licenciamento ambiental com 5.000 visualizações, né, em mais de 40 vídeos, mas que eu sei que em aprovado, como foi agora no Senado, tá voltando para a Câmara, tem um impacto de 200 bilhões de reais. Cara, mas falar que isso não muda a vida de ninguém não é verdade. 200 bi é tanta grana, que é não sugado do trabalhador que fica na máquina de economia, deixando fluir tudo. Tem um impacto enorme na carga tributária, somando o desempenho de muitos deputados, né? E aí tem um metaleiro falando que só querem mamar, eles usam 1 milhão de fundão eleitoral. E aí, porra, se elege um cara desse que abre mão de privilégios e rende 2 bilhões, é muito melhor investido do que deixar para um outro candidato vagabundo que pega esse dinheiro e se elege, pega todos os privilégios e faz porra nenhuma. Ainda discutir e fazer tramitar um projeto para diminuir o número de legitimados para apresentar ações diretas de inconstitucionalidade no Supremo Tribunal Federal. Também é uma coisa técnica e chata, mas que é uma coisa que se a gente superar, se a gente vencer, se a gente aprovar, boa parte daquilo que a gente aprova no Congresso Nacional não vai poder ser revisto pelo Supremo Tribunal Federal porque ele sequer vai ser provocado. Cara, isso seria uma baita avanço para o Brasil. Então, a nossa diferença fundamental, né, e eu me lembro até de um meme conhecido, né, que usam basicamente para dizer que o seu gosto é superior do que o gosto das outras pessoas em relação a filmes, músicas, não sei. Já tem um pessoal aí dando umas risadinhas de canto que já sabe do que eu tô falando. Aquele meme que tem inclusive aquele ator... Meu gosto é o melhor. Que fez Confiem. Fez Breaking Bad, que fez o Los Pollos Hermanos... Que Tarcísio Meira? De onde você tirou Tarcísio Meira? Não, que Leonardo DiCaprio. É o Giancarlo Esposito, sabe? Que tem um meme dele ajeitando a gravata assim, fala: eu gosto de X, você gosta de Y. Não, nós não somos a mesma coisa. Então é basicamente isso com o trabalho do Bétega. Não, nós... Tarcísio Meira. Cara bom, sujeitinho desprezível, né?
E, aliás, essa questão, o exemplo do Bétega, ele é ainda mais simbólico e ainda mais claro, especialmente para quem está caminhando pelo inferno com a gente há muitos anos, né, dentro da posição difícil que é estar no MBL, porque, diferente de qualquer outro partido, qualquer outro movimento político teria ficado do lado do mandatário, teria ficado do lado do vereador, do deputado, do governador, do prefeito, do presidente da República, em vez de ficar ao lado da militância. Qualquer outro. E olha que a gente nem tá falando... Cara, isso é uma grande diferença dos outros, realmente, porque não é difícil sair de um emprego que paga 10 mil, 12 mil, né? Não é fácil, no caso. E por convicção é foda, isso é o diferencial, né? Nesse caso, de um caso de corrupção, de um caso de uma pessoa passando a mão no cofre público. Porque mesmo se fosse um caso de um sujeito desviando dinheiro público, outros partidos e outros movimentos escolheriam ficar ao lado do mandatário, ao lado da pessoa, do lado mais forte da briga, e nós escolhemos dar o exemplo justamente do contrário. Eu acho que isso responde até, em vários congressos que a gente tem feito, estaduais, responde a pergunta das pessoas, não, mas aí como é que vai ser a atitude de vocês, né? Uma vez que vocês têm um partido, vai ser mais difícil de controlar, muito mais pessoas vão entrar, muito mais pessoas vão ter que disputar as eleições, vocês vão ter que formar chapas com dezenas de pessoas em todos os estados. Como é que vai ser a postura em relação aos mandatários? Como é que vocês vão garantir que as pessoas estejam alinhadas aos seus princípios e aos seus valores? Eu acho que o recado do João Bétega é muito simples. Não só você vai expulso, não só você vai ser expulso. Mas, pô, eles têm uma vantagem enorme nessa questão. Claramente eles têm que abrir o espaço, né, quando crescerem mais e mais e mais e mais. E eles vão crescer na minha visão. E muito. Porque são os únicos que têm esse propósito para o Brasil, esse plano concreto, né? Mas eles têm a Academia MBL, que forma os líderes, né? E olha quantos líderes bons saíram da academia. Numa época entraram do Derrete MBL, né? Quem imaginava que eles crescessem tanto assim? E só quem entrou botou fé que eles poderiam muito mais optado pelo bolsonarismo, pelo lulismo, né? Petismo, quando eles realmente querem só mamar dinheiro público, mas esses caras que entram lá querem fazer a mudança e eles são fiéis. Como depois você vai ser o nosso inimigo e nós vamos lutar contra você até o final. Não é só que você vai sair e a gente vai se esquecer. Não é só que a gente vai te expulsar e a gente vai te esquecer e não vai lembrar. Não, nós vamos lembrar muito de você. Nós vamos lembrar muito de você porque a gente vai fazer questão de honrar todos os apoiadores do MBL, os militantes do MBL, quem doou dinheiro para te eleger, quem militou para te eleger, quem trabalhou para te eleger, quem te deu audiência para te eleger, todo mundo que se sacrificou nos bastidores, porque para existir uma pessoa como eu, Amanda, o Arthur, o Guto, tem muita gente séria, tem muita gente que dá o sangue pela causa para trabalhar nos bastidores junto com a gente, porque a gente faça um trabalho decente, sério, e a gente precisa honrar essas pessoas, e a gente precisa garantir que a justiça seja feita para essas pessoas. Então, não é só te expulsar, porque te expulsar ainda seria te deixar no lucro, seria a gente pegar todo o trabalho, todo o esforço, toda a crença de todas as pessoas que fizeram com que você chegasse onde você chegou, porque você não chegou sozinho, e deixasse você no lucro, enquanto todas as outras pessoas ficaram no prejuízo. Não, o prejuízo para você tem que ser maior, para que seja justa essa troca, e para quem aqui já assistiu sabe, tem o princípio da troca. Analogia de anime não pode faltar, não. Né, que você Mas esse é bom. precisa ter um pouco de equilíbrio na hora de fazer as coisas. O Junito já tá rindo ali. Quê? Eu falo de Fullmetal mesmo, também falo de Dota, inclusive aquele que você tomou um cacete do meu time e perdeu o seu Discord por mim. E foi humilhado. E esse é um outro ponto também, tá? Que eu vejo claramente em todos os partidos o divisionismo, as facções, a sabotagem em relação aos seus colegas. Os maiores inimigos dos políticos não estão nos partidos adversários, estão dentro dos próprios partidos, estão nas disputas de poder dentro do próprio partido. É assim, todos os dias eu escuto, né, um deputado falando mal do outro deputado do mesmo partido e mostrando os seus planos para sabotar e tirar o comando daquele sujeito, da liderança da sua bancada. Cara, isso acontece aqui também. Vocês provavelmente conhecem a Angela Merkel, né? Nossa chanceler eterna. E o nosso chanceler atual, o Friedrich Merz, é do mesmo partido. E ela, na época dela,
ela completamente acabou com todo mundo que poderia ser perigoso para ela. Todo mundo. E Friedrich Merz foi um dos primeiros que ela acabou. E ele é da ala mais conservador do Partido Conservador, né? E ela puxou o partido para a esquerda e acabou com as raízes do partido, praticamente, né? E hoje o partido meio está dando uma volta, mas a política é um jogo muito sujo. O seu diretório e dando facada nas costas. No MBL, não. No MBL, eu falo na cara do Arthur que ele é um sujeito desprezível, que eu quero sabotá-lo e fazer tudo para que ele dê errado. Não tem esse negócio de fazer pelas costas, de facções, de divisionismo. A gente tá no mesmo barco e se a gente estiver no Titanic, tenho certeza de que quem fique na tábua não seja o Arthur, que o Arthur seja o DiCaprio, já que você aproveitou e citou. E que fique lá morrendo de frio. Quer dizer, você tá bom. Cara, que maldade, velho. Você tá rindo de tudo. Perdi meu raciocínio. Mas enfim, pro MBL é diferente de não ter tem a ala, é uma coisa que o Renan costuma fazer um paralelo com o PSDB, né? Não, porque tem uma ala do Serra, tem a ala do Alckmin, tem a ala do Aécio. Não, a gente não tem o gutismo e o amandismo ali disputando no MBL para saber qual é que vai disputar a vaga do quê. Tá todo mundo no mesmo projeto e no mesmo objetivo, e eu acho que uma das coisas que a gente tem em comum, para além da amizade, que, aliás, isso é uma coisa interessante, vou abrir uma pequena nota aqui, pequeno travessão. Eu tô lendo o livro do Roger Scruton lá, Como Ser um Conservador. Ele diz uma coisa muito interessante. As sociedades, as associações humanas sem propósito são mais poderosas do que as associações com propósito. Isso pode parecer contraintuitivo, né? Você para pra pensar, se as pessoas se reúnem, elas têm um propósito, elas não ficam mais unidas e essa associação não é mais forte do que se elas não tiverem um propósito? E aí ele fala, não, porque, por exemplo, se eu tenho uma empresa e ela tem um propósito claro de ter um lucro e eu tenho um sócio, a partir do momento que aquele sócio prejudica o objetivo da empresa de obter lucro, aquele sócio ele é descartável. Então aquela ligação que nós temos é mais fraca em razão daquele propósito que a gente está seguindo. Agora, primeiro exemplo que ele dá de associação sem propósito é a amizade. Você não é amigo de alguém para atingir alguma coisa. Você não é amigo. Não deveria ser, mas existem falsos amigos, mas isso não seriam amizades de verdade, então essa analogia faz perfeitamente sentido. De alguém porque aquilo é conveniente. Aliás, é o contrário, uma amizade conveniente vale muito pouco, porque você mostra que você é amigo justamente no momento que é inconveniente, justamente no momento que você tem... Isso foi o que eles fizeram com o Arthur, né? Quando ele vacilou lá nos áudios, né? Eles ficaram ao lado dele. E hoje em dia, olha como eles cresceram. Só eles têm um plano pro Brasil. Isso é o divisor de água, né? Prejuízo, justamente no momento que é custoso você ser amigo daquela pessoa, e ainda assim você continua sendo que vocês são amigos. E qual que é o objetivo de vocês? Nenhum. É uma associação sem propósito. Você simplesmente é amigo daquela pessoa. Então, um outro elemento do MBL, além da unidade de propósito, é o fato de você estar entre amigos. É o fato de você estar em pessoas que, para além de ter um objetivo político, o mesmo ou semelhante ao seu, e crenças e valores estão alinhados aos seus, você também está se divertindo na aventura. Afinal de contas, uma lição que nós aprendemos, meu querido Arthur Scara, em One Piece, que a mais uma analogia de anime, cara. jornada, ela sempre dura mais do que o destino. Portanto, a jornada, ela precisa dignificar e ela precisa valer a pena para além do seu destino nobre. Você também precisa olhar para o lado e ter uma pessoa que é o seu na cama. O Guto é meu na cama. Olha ele. Calma, gente, calma. Na cama, ele. seu companheiro. Você tem a mente muito poluída. O Arthur também é meu na cama. Então, além de tudo, nós temos a unidade de propósito, eu não consigo fazer minha fala, ninguém me leva a sério. Enfim, vou finalizar aqui porque já não tô conseguindo mais. Só para dizer que eu acho que todos nós temos uma coisa, além de tudo isso, semelhante, que é ver a política de uma perspectiva histórica. E eu acho que eu vejo isso, uma semelhança principalmente no Renan, de ter
essa vontade, esse ímpeto, esse sentimento de que o seu propósito na Terra é se imortalizar pelo seu legado. É E por isso vai virar o presidente do Brasil. você viver para sempre pelo fato das pessoas se lembrarem de que foi você que deixou aquilo para as próximas gerações, de que foi você que deixou aquela marca, aquele ponto de inflexão na história que mudou tudo para melhor. Eu acho que esse é um objetivo comum que a gente tem, considerando inclusive, como já foi dito aqui várias vezes, né, de pessoas que se dizem conservadores, mas não têm a noção básica da definição de conservadorismo, que é um pacto entre quem já morreu, quem vive hoje e quem ainda vai nascer. Isso que é conservadorismo. É você, diferente de quem é revolucionário, reconhecer que no livre mercado de costumes e tradições, hoje nós herdamos instituições e nós herdamos costumes de antepassados que passaram milênios testando outras O que é bom, a gente tem que conservar. coisas. E por mais que tenham defeitos, esses costumes sobreviveram por alguma razão, e antes de querer mudá-los ou destruí-los, a gente precisa entender por que esses costumes nos foram legados, nos foram herdados, e também o compromisso que a gente tem de saber que nós temos um dever moral, não só de honrar aquilo que nos foi legado, mas também de deixar uma coisa melhor para aqueles que ainda estão por vir. Não sei quem acompanhou, mas eu falei sobre o senador Everton Rocha ter sido o primeiro parlamentar citado como investigado no escândalo do INSS, e ele me processou criminalmente no Supremo Tribunal Federal por isso. Ele é vice-líder do governo Lula e eu disse que, como resposta, em vez de ficar quieto, em vez de recuar, eu ia entrar com mandado de segurança no Supremo, já que o Supremo entendeu na CPI do Covid que Muito técnico a explicação. CPI é direito de minoria, não depende da vontade do presidente. O presidente Davi Alcolumbre, né, eleito com o voto dos bolsonaristas, não instalou a CPI. Eu ingressei com mandado de segurança e agora eu trago para vocês aqui em primeira mão que a CPMI vai ser lida nessa terça-feira. Baita vídeo, galera. Vão lá no canal do Kim Kataguiri, clicam no vídeo, deixam um comentário lá e dão um like e fazem a mesma coisa comigo. Para acrescentar alguma coisa, eu sempre quis ir a um congresso do MBL, né? Porque acompanho há muitos anos. E já estive no Brasil quando tinha, mas... Cara, se vocês já foram, me falam como é que foi. Eu nunca fui, porque também não quero ocupar uma vaga de um brasileiro, no caso, né? Porque eu imagino que é sempre escutado. E realmente, esse projeto é tudo para vocês, do Brasil. Não para um gringo que nem mora no Brasil, tá? Então, me deixem lá nos comentários se vocês já foram num congresso, como foi, ou se vocês nunca foram, se vocês pretendem ir. E eu vou encerrar aqui o vídeo e a gente se vê no próximo. Falou? Abraço.